E aí, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Eduardo. Vamos falar um pouco hoje sobre funções da linguagem, um assunto muito presente aí nos vestibulares, no Enem. Ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre funções da linguagem. Bom, funções da linguagem, pessoal, o que é que a gente precisa saber sobre funções da linguagem? Que no processo de comunicação, os interlocutores têm sempre uma intenção. Ou seja, pessoal, não existe um ato comunicativo sem intenção, tá? Ok? E por que é importante saber disso? Porque as intenções comunicativas vão determinar, tá? Por exemplo, qual vai ser as minhas funções, né, da linguagem que eu vou utilizar. E não só isso, vai determinar outros pontos também. Uma outra questão é que a linguagem, pessoal, ela modifica-se de acordo com a situação. Eu já falei para vocês, vou relembrar que toda vez que eu falar de situação, você já relaciona ao contexto, ok, pessoal? Certo? A linguagem verbal, ou seja, tanto escrita quanto falada, oralizada, ela é constituída por diferentes elementos com determinadas funções. Bom, essas intenções podemos dizer que são atos comunicativos, ok? E os estudiosos resolveram, tá, agrupar essas intenções, esses atos comunicativos, em seis grandes grupos, seis grandes elementos, tá, em seis grandes comunicações, tá, pessoal? Essas intenções, elas foram agrupadas em seis, mas que elas tomam como base esses seis elementos aqui, ó, pessoal, da comunicação, que a gente vai dizer que isso aqui são os elementos básicos da comunicação. O emissor, que é aquele quem produz, quem envia a informação, a mensagem. O interlocutor, ou seja, que é o receptor, aquele que está recebendo a informação. Apesar de que interlocutor também vai ser entendido, pessoal, como, de maneira geral, a pessoa que está envolvida no processo comunicativo. Então vamos falar de emissor e receptor, o canal, certo? O referente, ou seja, o contexto, o assunto, o código que está sendo utilizado. Nesse caso, por exemplo, o código que eu estou utilizando nesta aula é a língua portuguesa. E a mensagem, ou seja, o conteúdo, a conversa, tá? Bom, baseado nesses elementos da comunicação, vamos ter o seguinte: a cada um, pessoal, desses componentes vão corresponder, cada um daqueles elementozinhos vai corresponder a uma função da linguagem. Então, eu tenho seis, né, elementos da comunicação que vai corresponder a seis funções da linguagem, tá certo, pessoal? Vamos ver quais são elas? A primeira função da linguagem aqui vai ser a emotiva. Sim, emotiva, de emoção, tá? Que ela vai estar centrada no locutor. A segunda função é a conativa, tá? Que ela vai estar centrada no interlocutor. A terceira é a fática, que está centrada no canal. Eu vou explicar cada uma dessas funções já já, tá bom, pessoal? Então calma aí. A referencial, que está centrada no contexto. A metalinguística, que está centrada no próprio código, é quando o código fala do próprio código, é quando algo fala dele mesmo. E a função poética, que está centrada no texto. Bom, deixa eu puxar aqui a folhinha, ok? Então, vamos lá então falar da primeira função, que seria a função emotiva, pessoal. Emotiva, como eu já disse, ela deriva de emoção, ok? Emotiva lembra emoção, tá certo? Então, a ênfase é dada no locutor, no emissor, tá certo? E temos uma linguagem subjetiva, ou seja, o que é uma linguagem subjetiva? Uma linguagem pessoal, uma linguagem íntima, tá? Uma expressão de sentimentos, de sensações, de emoções. Por isso, se ela é subjetiva, se ela é pessoal, ela está centrada na primeira pessoa. É comum, por exemplo, no texto escrito, o uso de reticências, tá?
indicando um pensamento vago, uma parada só para refletir. Exclamações, né? Olha a exclamação aqui, que indica aí emoção no texto, ok? E interjeições. Expressa emotividade e a linguagem dos livros bibliográficos, de memórias, de poesias líricas, de cartas de amor, tá? Então, a função emotiva é aquela função em que, de modo resumidamente falando, se expressa emoção através da linguagem, através do discurso, ok? Vamos lá para outra. Ah, sim. Temos aí um exemplo, tá, pessoal, dessa linguagem emotiva. Vamos ver esse poema aqui de Abel Silva. Só uma coisa me entristece: o beijo de amor que não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que eu não causei. Poxa, eu fiquei até arrepiado agora, pessoal. Vamos analisar esse texto aqui, ó. Só uma coisa me entristece. Olha a primeira pessoa, tá? O beijo de amor que não roubei, ó, a primeira pessoa. A jura secreta que eu fiz, a briga de amor que eu não causei. Tá? Então a gente vai ter aqui realmente uma expressão de sentimento, meio que um desabafo do artista, meio que ele está revelando aquilo que ele está sentindo, que está no seu íntimo, tá? Então ele está expressando a sua emoção, está expressando aquilo que lhe entristece, que foi ele não ter tido certas ações, atitudes. Ou seja, é como muitos dizem, né? É melhor se arrepender de ter feito algo do que de não ter feito, certo? Então aqui a gente vai ter aqui um texto realmente emotivo, onde o autor ele expressa suas emoções. Vamos para a próxima figura aqui, que é a função, perdão, eu sempre, geralmente, eu troco aqui as palavras com função da linguagem com figuras de linguagem. Desculpa aí, pessoal, mas vamos lá. Ó, a função conativa, tá? É simplesmente a função apelativa. A função apelativa que ela está presente, por exemplo, nos textos, né, nos anúncios publicitários, né, que tem a função de convencer o leitor, né, nesse caso, o consumidor. Então vamos ver, a função conativa, ou seja, apelativa. A função conativa, não esquece, é a apelativa. O foco está agora no interlocutor, ou seja, em quem está ouvindo, porque eu estou tentando convencer quem está me ouvindo, quem está recebendo a minha mensagem, a minha função. Então, qual é o desejo, qual é o objetivo dessa função? É olhar, influenciar. Uma palavrinha bem bonita que a gente já aprendeu em sala de aula, persuadir. Você pode colocar até no seu filho esse nome, Persuadino Júnior. Então temos o foco está no receptor, tenho o desejo de influenciar pela mensagem e eu vou usar os verbos no modo imperativo. Pessoal, imperativo é aquele verbo que indica ordem, que pode indicar, que indica também pedido e até eu tenho ordem, pedido e até um conselho, pessoal. Porém, perceba que das três formas aqui, eu estou tentando influenciar o leitor a fazer ou a não fazer alguma coisa, tá? É a linguagem, ó, das propagandas. A função apelativa, a função conativa. Olha o exemplo. Olha essa função conativa aí. Temos aí esse... Deixa eu ver se dá para enxergar bem aqui nitidamente. Temos aí, né, um exemplo, né? É gripe, Benegripe, né? Com o ex-jogador de futebol Ronaldo, né? Segurando o mundo aí. Então, temos aí, né? A tentativa de influenciar o leitor, o consumidor, a comprar esse remédio. E para isso ele usa a imagem de uma personalidade, uma pessoa famosa, ok? Certo? Vamos lá então. E perceba, é gripe, Benegripe. Ele poderia dizer, é gripe
compre. Se ele poderia usar o verbo aqui, ó, compre, bene gripe. É um verbo que podemos dizer que ele está implícito aí na informação. Aqui nós vamos ter um verbo no imperativo, tá bom? Vamos lá. Bom, deixa eu ajustar aqui. Pessoal, a função fática, pessoal. O que é a função fática? Tá? Eu vou pular para o segundo tópico aqui. Ó. É um ato comunicativo que rápido e está centrado no canal, ou seja, no meio que eu utilizo para interagir com o outro. O objetivo aqui ó, é prolongar ou não o contato com o interlocutor. É uma função, pessoal, que é praticamente vazia de significado, tá? Carregada de expressões como alô, olá, então, tudo bem. E qual é o objetivo dessa função? É apenas, pessoal, aqui, ó, estabelecer uma comunicação. Pessoal, a função fática, ela é apenas utilizada para estabelecer um contato. Oi, tudo bem? Tudo bom? Você está bem? Estou. E aí, como é que tá? Beleza? Então é apenas para estabelecer um contato, mas ela é vazia de significado, é apenas para estabelecer ou para manter um contato, ok? Vamos ver um exemplo aqui? Deixa eu colocar aqui de novo aqui, ó. Vamos ver um exemplo, ó. Olá, tudo bem? Tudo bom, e você? Você está bem mesmo? Estou, por quê? Só queria saber. Então tá bom, tchau. Então perceba que eu tenho aqui um diálogo, mas que é vazio de significado. Vou colocar aqui, ó, vazio de significado, ok? É apenas para estabelecer um contato, ok? Ou manter. Bom, a próxima função vai ser a função referencial. Essa função, vamos ver, se põe ênfase no referente. A ênfase está no referente, ok? Tá aqui. Ok? Aqui cortou um pedacinho. Vamos para cá. Normalmente se emprega a terceira. Cortou aqui, pessoal, é a terceira pessoa, tá? Há uma informação objetiva a ser transmitida. E ela é comum em textos jornalísticos e temos uma marca importante, ó, que é a impessoalidade, tá, pessoal? Isso aqui é importante. Se função referencial, pessoal, é aquele texto informativo, é aquele texto que ele não tem traços emotivos nele, não tem traços de emoções, mas se pretende passar uma informação. O foco está no referente, no conteúdo. Veja aqui esse texto, ó. A Bolsa de Nova York termina o semestre com alta de 5,42% no índice Dow Jones. A Nasdaq, em que são negociados papéis de tecnologia, subiu 12,66%. As perdas da Bolsa poderiam ter sido maiores se não fosse ontem uma recuperação generalizada dos mercados com um acordo europeu para recapitalizar os bancos espanhóis e italianos. Perceba que é um texto informativo, não é? Temos a função referencial, ou seja, está centrado no referente, apenas na informação. Temos uma linguagem pessoal, onde quem escreveu não se envolve diretamente com o texto, tá, pessoal? E a outra função, deixa eu ver aqui uma coisa. Certo. A outra função é a função metalinguística. O que é isso? Quem se destaca agora é o código. Na verdade, pessoal, vamos ter o seguinte, o código é utilizado para explicar ele mesmo, ou seja, é quando, o que é a função metalinguística? É quando eu uso um código para explicar o próprio código. Por exemplo, um dicionário, ele tem uma função metalinguística, porque o dicionário está escrito em português e está explicando o significado das palavras em português. Vamos supor agora que você foi num cinema assistir um filme sobre a origem e o desenvolvimento do cinema. Então vamos ter, você está no cinema assistindo um filme sobre o próprio cinema. Metalinguagem, um código cinema explicando o próprio código cinema, ok? Vamos ver aqui outro exemplo do nosso ilustre Carlos Drummond de Andrade, tá? Um dos maiores poetas que o Brasil já teve. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ela está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira.
Então perceba que ele está usando a poesia para falar do próprio ato de escrever a poesia. O código falando do próprio código. Bom, vamos ver agora então, já estamos finalizando, tá? Eu procurei ser bem objetivo, a função poética, tá? Muitos alunos costumam confundir a função poética com a função emotiva, certo? E como é que a gente pode diferenciar? A função emotiva é quando eu trabalho as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas impressões, visões de mundo, e eu posso usar isso em qualquer texto, através de vários textos. A função poética, ela trabalha exclusivamente com o texto poético, com a música, com a poesia. Então vamos ver, a função poética, o objetivo do autor está no trabalho com a construção da linguagem, porque aqui ele vai ter uma preocupação estética, tá, pessoal? Temos então a organização do texto. Dentro dessa preocupação estética, nós vamos ter organização do texto e combinação das palavras, né? As palavras do texto reforçam a sonoridade, tá? Porque a poesia, tanto a poesia quanto a música, elas apresentam a musicalidade que vem através do ritmo, da melodia, das rimas. Então, as palavras do texto reforçam a sonoridade e sugerem belas imagens. Pode ser exploradas em versos e em prosa, mas a gente vai ver muito mais em verso, tá, pessoal? Na poesia, tá certo? A linguagem poética. Eu tinha dito que é exclusivamente através da poesia e música, mas na verdade eu vou dizer que é quase que exclusivamente, que aqui, né, eu lembro, então, aqui eu me corrijo aqui no seguinte, que essa função poética também ela pode ser desenvolvida através da prosa. A gente vai ter textos literários em prosas maravilhosos, como o inesquecível, né, conto, né, o conto e o romance, né, a gente não pode deixar de citar, tá bom? Então a função poética, ela, mas independente de estar trabalhando no verso e na prosa, eles vão se centrar nessa construção da linguagem, eles vão se preocupar com a combinação de palavras, com a organização do texto, tá? Ok? Vamos ver o exemplo. Bom, temos aqui um texto poético de Chico Buarque de Holanda e de Eduardo Guimarães. Pessoal, esse Eduardo Guimarães não sou eu, tá? É um poeta realmente que houve no simbolismo, tá? Infelizmente pouco estudado no ensino normal médio, tá bom? Então vamos ver. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem, quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Seu silêncio, esta calma, breve momento impreciso, ser um pouco da tua alma, um pouco do teu sorriso. Então temos aí dois textos, né, que revelam essa linguagem poética, onde aqui não há somente a expressão de sentimentos, mas a preocupação com a linguagem estética, com a construção do texto, com as rimas, não é? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula básica, objetiva, ok? Apenas para que a gente reforce e vá trabalhando um pouquinho, tá? Nesse momento aí de quarentena. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tchau, tchau.